Então, boa tarde a todos. Eu sou Daniel, eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pelo IAUSP e atualmente eu faço mestrado também no IAU. Não estou na área de ATIS no mestrado, mas continuo pesquisando habitação. O resto do pessoal que participou da ação não conseguiu estar presente hoje aqui, né? Pelo menos o Igor deveria estar, mas ele teve um imprevisto e não conseguiu, então eu vou apresentar sozinho. A ação, ela é a Frente de Contenções, que foi uma das frentes que trabalhou dentro do curso de prática profissionalizante em assessoria e assistência técnica para habitação e interesse social, carinhosamente chamado CPP-ATIS. Eu vou apresentar também em formato de relato e também meio de memória, porque ela foi feita em 2019, mas ela ainda, né, não foi apresentada em nenhum outro tipo de evento, pelo menos não especificamente a ação da Frente de Contenções. E também ela é uma ação que foi feita quase como que o primeiro contato profissional dos participantes com a área de ATIS. Eu vou apresentar, então, um pouquinho do curso, depois eu vou falar sobre o território e depois sobre o trabalho da frente. Então, o CPP ATIS, ele durou durante o primeiro, começou em janeiro de 2019, foi até junho. Ele teve concepção da assessoria técnica PEABIRU, com desenho acadêmico construído pelos professores do LabIAB, da FAUSP, e ele foi aprovado como um curso de prática profissionalizante, mas dentro da área de cultura e extensão da USP. Então, ele foi voltado a profissionais de arquitetura e urbanismo com até 5 anos de formação e teve coordenação dos professores Caio Santoamore, Karina Oliveira Leitão e Maria Lúcia Refinet. E ainda teve a participação de outros professores da FAUSP, pós-graduandos e outros especialistas com experiência profissional no campo de assessoria técnica. Ele foi organizado com aulas teóricas durante a semana, que abordaram noções gerais de habitação de interesse social, políticas e programas públicos, e especificamente do campo da assessoria e assistência técnica, e atividades práticas que correram aos finais de semana na ocupação Jardim da União, que fica no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Os participantes foram 24 recém-formados em arquitetura e urbanismo e 11 monitores, todos pós-graduandos da FAUSP e de outras escolas de arquitetura do estado de São Paulo. E, em si, os participantes, eles eram de 6 unidades da federação, então tendo um grupo bastante diverso. O Jardim da União, ele é uma ocupação urbana localizada no distrito de Grajaú, na zona sul da cidade de São Paulo, e ele está próximo às represas Bires, em Guarapiranga. Ele ocupa um terreno de quase 85 mil metros quadrados que pertence à CDHU, a Companhia Estadual de Habitação. Os moradores, eles estão nesse terreno desde 2013, né, eles ocuparam esse terreno depois de terem sofrido uma reintegração de posse de um terreno que eles ocupavam antes. E em 2015, eles receberam uma nova ordem de despejo, informando que a área seria utilizada para a implantação de um conjunto habitacional pela CDHU, como forma do programa de realocação da Prefeitura de São Paulo. Mas os moradores, logo que receberam o aviso, eles em assembleia decidiram permanecer no local e fortalecer a luta. Então, com isso, eles se filiaram ao movimento de luta popular, e a partir disso eles conseguiram uma conexão com com a PEABIRU, na assessoria técnica, e com a PEABIRU eles desenvolveram um plano popular urbanístico que buscou tanto estabelecer as diretrizes para a qualificação da urbanização da área, como consolidar um instrumento de negociação para a regularização fundiária. Ou seja, ainda nesse processo, eles entraram junto à Defensoria Pública para um processo para a regularização da área.
Ainda sem o apoio, né, do Estado, os moradores, por conta própria, iniciaram a implementação do plano urbanístico, viabilizando e executando etapas como a abertura de ruas, delimitação dos lotes e autoconstrução de casas, o que fortaleceu o processo de resistência e proporcionou melhores condições para negociar a permanência dos moradores e a urbanização da área. Unindo teoria e prática, o curso em si, ele buscou estabelecer um processo dialógico entre os moradores e os assessores, né, no caso, assessores de informação. Então, portanto, nós não chegamos à ocupação com uma lista predeterminada de ações a serem realizadas, mas, através das conversas com os moradores, apreensões da realidade e da vivência do território, foram definidas 4 frentes de trabalho: a frente de dados, a frente de melhorias habitacionais, a frente de drenagem e a frente de contenções. Também vale ressaltar que o trabalho, ele não buscava substituir a atuação do poder público, mas sim garantir a permanência e a segurança dos moradores até a decisão final sobre a remoção das famílias. Explicando rapidamente sobre as demais frentes, a frente de dados trabalhou junto com a Associação de Moradores na atualização do cadastro das famílias, sistematização dos dados e a elaboração de materiais para comporem os relatórios utilizados pela Defensoria Pública para barrar o processo de remoção. A frente de melhorias habitacionais realizou um levantamento das características das moradias e, posteriormente, desenvolveu o curso de construção civil destinado aos construtores da ocupação. E a frente de drenagem estudou, junto com os moradores, os problemas relacionados às águas pluviais na ocupação e buscando desenvolver alternativas baratas e não definitivas. O trabalho da última frente, que é a de contenções, da qual eu fiz parte, vai ser apresentado na sequência. Então, a frente de contenções, ela então teve participação ativa dos professores Caio Santo Amore e da professora Karina Leitão, e dos assessores Alexandre Rodap e Rafael Pereira, ambos da PEBIRU, e contou como participantes do curso a Raíssa Cortez, eu, a Débora Português, a Tamiri Santos e o Igor Melo. A demanda, ela surgiu a partir de conversas com a Associação de Moradores sobre um risco iminente de desabamento em 2 das quadras do Plano Popular, que são essas indicadas em vermelho, pois um número sensível de famílias podia se encontrar em situação de risco de desabamento em função de cortes de terra realizados individualmente pelos moradores em seus lotes. Com o desafio e as necessidades colocados, foi necessário desenhar uma metodologia de ação. Obviamente, esse esboço de atuação foi sendo lapidado e ganhou seus principais elementos na deriva constante que precisou ser feita pelas quadras em questão, que são as que estão feitas, os perfis das quadras apresentados. Primeiramente, procuramos analisar em quais condições se encontravam os lotes daquelas quadras e qual era o padrão de modificação recorrente, bem como as consequências geradas por essas modificações nos terrenos. Logo nas primeiras derivas, logo no começo, chegamos até uma das casas, que era o Bar da Baixinha, que possuía uma casa relativamente grande para o tamanho do lote, e andando pela lateral da casa, nós começamos a identificar alguns problemas naquela área, observando a movimentação. A moradora começou a conversar conosco e compartilhou as suas preocupações sobre os problemas de desabamento, né? Um dos cantos do seu banheiro, que pode ser verificado na foto, estava em balanço, pois o contrapiso voava sob uma erosão do lote vizinho, que, em uma das chuvas, né, acabou levando parte do lote. A partir dessa primeira constatação, nós fomos relacionando uma série de características de ocupação da quadra com os macro problemas da água, dentre eles a drenagem e a questão das águas pluviais. É importante salientar que a quadra 16 e a quadra 10 do plano tem lotes de 9 e 10 voltados para dentro da ocupação e os lotes de 4,5 por 20 voltados para uma rua já urbanizada do bairro vizinho.
Esse padrão fez com que as famílias tivessem uma relação diferenciada com o restante da ocupação, o que ocasionava uma certa miopia na edificação de alguns macroproblemas, e induzia a construção de entradas e garagens de acesso direto à rua. Todavia, para que se pudesse ocupar os lotes dessa maneira, era quase sempre necessário realizar cortes significativos de terra, os quais nem sempre são protegidos por uma contenção eficaz. E quando se faz algum tipo de intervenção de arrimo, essa tende a prejudicar o vizinho, pois desvia a água e submete os lotes adjacentes a outras dinâmicas de implantação, acentuando problemas como erosão, deslizamento de terra e comprometimento estrutural das moradias. Se percebia que essas ações elas não eram feitas por má fé ou por desconhecimento das pessoas, mas sim pelas questões próprias da autoconstrução das moradias, que se faziam lá de forma pouco planejada, onerosa e arriscada. A partir dessas constatações, apareceu o nosso primeiro desafio, que estava totalmente relacionado à nossa falta de conhecimento técnico para responder com segurança à demanda urgente da associação por orientação de como lidar com as situações como o desabamento de parte do terreno da laje que havia deixado a laje flutuante da baixinha. Nas diferentes faculdades em que havíamos cursado arquitetura e urbanismo, nenhuma chegara perto de pautar, nem ao menos no abstrato campo teórico, como intervir em tal situação. Nós chegamos a discutir orientações, como escorar os pilares que estavam apoiados no ar, proteger a terra descoberta da ação direta da água, evitar colocar peso sobre as lajes que estavam em balanço, entre outras. Entretanto, discutimos em paralelo como não tínhamos a segurança e respaldo técnico robusto para que tais orientações fossem mais certeiras. A vontade inicial, na verdade, era realocar as famílias temporariamente, demolir as construções pré-existentes, projetar e executar um muro de arrimo adequado a todos os lotes coletivamente, com drenos e escadas hidráulicas pensadas para o escoamento de água de toda a ocupação, e depois construir as casas individuais dos lotes das quadras, com projeto, fundação e outros aspectos com acompanhamento e orientação técnica. Simples teoricamente, mas logo a real situação de risco voltava à tona com infinitas questões para colocar em xeque a inexequibilidade de uma ação nessa linha. Afinal, como e quem pegaria pela execução de uma infraestrutura caríssima, tal qual um muro de arrimo de 3 a 4 metros de altura, e pela demolição, e como seria feita a demolição e reconstrução das casas, para onde os moradores iriam nesse tempo? E quem executaria o projeto, ou seja, de quem seria a capacidade e responsabilidade técnica de tirar mesmo a ideia do papel? Qual o tempo de execução para tudo isso? Para além desses desafios, pautados por uma perspectiva mais individual de cada lote, sempre parava de fundo a maior questão de todas, aquela relativa à dimensão macro, ao coletivo. Diferentemente das outras frentes do curso, a de contenções partiu de uma demanda referente ao interior de determinados lotes já ocupados por moradores, de acordo com o que for acordado a partir do plano popular. Ou seja, partiu de questões bastante individualizadas em oposição a demandas de caráter mais genérico e objetivo, tal qual a rede de infraestrutura de drenagem para as vias no interior da ocupação. Entretanto, nossas aproximações da realidade, a partir das derivas, nos permitiu, aos poucos, enxergar a questão de um ponto de vista mais global, o que trouxe mais um grande desafio para a ação da frente. Por envolver o terreno e as águas, não havia divisão de lote que conseguisse individualizar o problema de erosões e segurança construtiva das moradias. A questão, portanto, era coletiva e exigia ação coordenada e acordada entre todos os moradores. Ademais, não trabalhar pela solução conjunta mantinha em risco não só os moradores das quadras, assim como toda a permanência do Jardim da União na área, uma vez que qualquer acontecimento mais grave deixava toda a ocupação à mercê de não poder negociar sua permanência no local. A partir disso, redesenhamos a metodologia inicial e agora, conhecendo um leque maior de variáveis, tentamos mobilizar os moradores para que eles mesmos se apoderassem da situação e das camadas de problemas que estavam sob tudo. Se eles não são soberanos sobre a situação, qualquer que fosse nossa tratativa ou solução, provavelmente seria ineficaz. Isso porque se trata de um problema coletivo que reverbera para uma questão individual, a qual está associada à pobreza e às angústias e frustrações de cada indivíduo. Escalas de tamanho e complexidade que são inacessíveis completo à assessoria.
percebemos, de certa forma, que nosso papel ali poderia ser esse, de mediar e unir, de forma pedagógica, as diferentes complicações, e, por fim, devolver isso em conjunto para os moradores. O trabalho, portanto, da frente deveria ser extrapolar questões puramente técnicas e abarcar também o campo da conscientização e mobilização coletivas. Então, com compreensão parcial desse cenário, somado ao levantamento das situações das quadras e ao reconhecimento dos desafios que estavam colocados, foram definidas 3 linhas de atuação, complementares entre si, para a frente de contenções. A primeira consistiu na mobilização dos moradores das quadras, a segunda na conscientização dos mesmos, e a terceira concentrou-se na pesquisa e elaboração das soluções técnicas que a frente poderia apresentar para as problemáticas de corte e desmoronamento dos terrenos. Gente, desculpa estar passando alguma coisa vendendo aqui, não sei se está dando som de fundo aí para vocês. Tá dando para entender. As 3 linhas de atuação. Vou continuar. As 3 linhas, elas foram trabalhadas ao mesmo tempo com os moradores em uma tentativa de engajamento e construção coletiva do conhecimento, uma tentativa de estabelecer um processo que não se resumisse apenas à imposição de soluções técnicas. A linha de mobilização, ela teve como objetivo encontrar pessoas dentre os moradores das quadras que pudessem assumir o papel de liderança e colaborar no engajamento dos demais moradores no tratamento das questões. Já a linha de conscientização, ela buscou transmitir parte do conhecimento técnico que a frente possuía e havia pesquisado mais profundamente e entender as demandas e desejos dos moradores, a fim de moldar as propostas de acordo com o que os moradores apresentassem. Com a troca de conhecimento técnico, a intenção era mostrar que cada obra executada nos lotes em desnível podia provocar instabilidade do terreno e quais consequências poderiam trazer para os vizinhos. O objetivo, então, era esclarecer os efeitos dos cortes nos terrenos, da falta de proteção dos cortes e do papel da água e do funcionamento das estruturas de contenção. Como estratégia de concentrar essas 2 linhas de atuação, foram organizadas 2 reuniões gerais com os moradores das quadras. A principal finalidade da primeira reunião foi a conscientização. Era necessário que os moradores entendessem os efeitos dos cortes no terreno e, principalmente, que nenhum outro corte fosse feito se o morador não pudesse garantir a estabilidade do terreno, evitando os intervalos entre a escavação e a construção da estrutura de contenção. Para a segunda reunião, foi adotado um método de conscientização e de explicação das soluções propostas, um modelo físico para simular o comportamento do terreno, especificamente os terrenos em desnível, em situações de retirada do solo e as diversas estruturas de contenção que poderiam ser aplicadas. No intervalo entre as 2 reuniões, foi proposta, principalmente encabeçada pelo professor Carlos Santamori, uma solução técnica que não obedecia à prática comum de corte e aterro de taludes, mas que responderia com segurança ao caso do Jardim da União e que poderia ser executada em etapas. Essa solução foi chamada de caixão perdido. Ela foi desenvolvida juntamente com os membros da Pabiru e considerava manter o talude em uma proporção de 3:2 entre a altura e a base do talude, permitindo que houvesse um melhor aproveitamento do terreno, sem a construção de um muro de arrimo. Esse talude deveria ser protegido com chapisco, como utilizado em paredes de alvenaria, sobre uma tela metálica presa diretamente sobre o talude. Isso permitiria que o talude fosse seguro com poucas restrições de construção para os moradores. As etapas seguintes consistiam na construção do caixão perdido assim, em si, uma viga baldrame com estacas de 2 metros na parte do talude e um muro comum com as fundações necessárias que serviriam de apoio para uma laje que cobre o talude. O espaço vazio entre o muro e o talude configura o caixão perdido que dá o nome à solução. Na sequência, com pilares e vigas, a laje poderia ser estendida até o limite do lote, criando um ambiente no nível da rua já existente, que poderia ser utilizada como garagem e até como comércio. A principal vantagem dessa solução seria a substancial diferença de valor que ela tem em relação a um muro de arrimo tradicional. Nos levantamentos e orçamentos desenvolvidos pela frente, na época, o valor total seria apenas 60% do valor
da construção de um muro de arrimo, ou seja, a construção total, né, chegando até essa laje que cobriria, poderia criar uma garagem, seria 60% apenas do muro de arrimo. Já a desvantagem de ter assumido essa como solução principal foi o fato de que ela não se aplicava a todos os casos, mas sim a maioria. A solução do caixão perdido exigia que todos os lotes, ou pelo menos uma grande parte deles, fossem cortados no mesmo alinhamento, garantindo assim a estabilidade total do terreno. Mas como já havia alguns lotes com cortes e alguns com muros de arrimos, e algumas casas já construídas até o limite do lote da rua, essas deveriam ser tratadas em suas especificidades. Um ponto importante para o desenvolvimento dessa proposta foi o formato de apresentação. Como a maioria dos moradores não possuía conhecimento prévios de construção civil ou de desenhos técnicos, então a frente não poderia utilizar os meios de representação mais comuns entre os arquitetos e urbanistas. Por isso, optamos por esse tipo de apresentação mais esquemático, que foi entregue para a maioria dos moradores das quadras, juntamente com uma lista dos materiais e serviços necessários e um orçamento completo. O modelo desenvolvido para a explicação foi denominado de aquário e era composto por uma caixa sem tampa em MDF, com duas laterais em acrílico transparente, e por um conjunto de peças em plástico que simulavam as estruturas de contenção. Essa caixa foi preenchida com areia, que atuou como solo da ocupação e permitia moldar as diferentes situações com facilidade. Os testes definidos para o modelo foram terrenos inclinados com proporções diferentes entre a altura e a base do talude, terrenos com corte a 90 graus sem estrutura de contenção, terreno com corte a 90 graus com algumas sugestões de estrutura e um exemplo com a utilização do caixão perdido. Durante a reunião com os moradores, o aquário foi utilizado como principal forma de abordagem dos problemas de contenção, já que a partir dele era possível explicar e compreender com maior facilidade o funcionamento das estruturas e o comportamento do solo. A dinâmica também possibilitou que houvesse maior interação dos participantes da reunião com perguntas e questionamentos. Após as duas reuniões com os moradores da quadras, a frente fez uma apresentação no curso com os construtores, que foi organizado pela Frente de Melhorias Habitacionais. Essa apresentação teve como principal objetivo a conscientização dos participantes do curso, assim como havia sido com os moradores, e a disseminação das soluções que a frente havia proposto para as proteções, já que a maioria dos construtores que moravam na ocupação era quem trabalhava na própria ocupação. Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, encontramos a moradora Mari em meio ao processo de construção do seu muro. Acompanhamos inicialmente a etapa de corte do talude e a retirada de terra do terreno, onde ao conversarmos com moradoras para entender suas pretensões, aconselhamos a cobrir o talude, enquanto esperava a construção do seu muro, o que acabou não ocorrendo. Passado algumas semanas, iniciou-se um processo de construção do muro, no qual, já construído muito próximo ao terreno, com uma terra que não se encontrava mais tão compacta, e após alguns dias de chuvas, o muro sofreu um grande esforço e ainda em processo de cura, não aguentou e desmoronou, dando grande prejuízo para a moradora. A própria moradora, muito preocupada com a situação de alerta em que se encontrava, procurou a equipe da frente para entender possíveis soluções, pois já se encontrava em um processo de limpeza do lote para dar sequência a um novo começo de construção do segundo muro. A partir disso, passamos a assessorar a moradora de acordo com as orientações para a realização do caixão perdido, sendo essa a possibilidade real da frente colocar em prática a solução proposta, assim como mostrar aos outros moradores o passo a passo de como seria realizado. Seguimos acompanhando a obra, fazendo pequenos apontamentos e sugestões até o último dia de trabalho da equipe na ocupação do Jardim da União, não sem desacordos entre nós, a moradora e os construtores que cuidavam da obra. Quando saímos, a construção se encontrava em uma fase adiantada, onde a laje já tinha sido apoiada até a parte da frente do lote, com o comprimento da garagem e execução da escada no nível da rua para acessar o pavimento superior. Na parte de cima já se realizava o levantamento da construção de um cômodo adicional que ligaria a nova construção à casa já finalizada. O
trabalho realizado pela frente nos trouxe inúmeros questionamentos e reflexões a respeito do trabalho do assessor técnico dentro de assentamentos precários. Com certeza, numa perspectiva mais acentuada dos limites da atuação profissional, muito diferente da apontada pelos demais participantes do curso, assim também como a qual nos preparamos durante a graduação dentro da universidade, e muito mais intensa do que qualquer outro trabalho realizado durante a atuação profissional, pautada dentro da responsabilidade técnica, ao qual confere o exercício da profissão. Foi necessário enfrentar uma lacuna de entendimentos técnicos imprescindíveis para lidar com situações em iminência de risco, como também nossos anseios pessoais. Pela lógica profissional, foi preciso transformar a linguagem e estreitar os diálogos para não sobrepor o saber técnico ao conhecimento proveniente do saber empírico, assim como o desafio de não se eximir de uma responsabilidade que, antes mesmo de perpassar pelo exercício profissional, deve ser ética e social. É isso, pessoal. Obrigado.